Estamos de volta com o Quarto Mundo, um programa totalmente feito por jovens. E o convidado agora é Alexandre Oron, que começou no grafite e hoje faz uma arte que vai além dos muros pintados. Num dos seus projetos mais ambiciosos, ele usou um pano com água para desenhar apenas limpando a sujeira das paredes no túnel Max Pfeffer, em São Paulo. Esse foi um tapa na cara de quem disse que o grafite suja as paredes da cidade. Olá, Oron, tudo bom? Beleza. Olha, vamos começar com o Ossário. Essas caveiras que você desenhou nas paredes do túnel, de onde veio a inspiração para você estar limpando ela, tal? Teve essa ideia de limpar para fazer o grafite? Pô, na verdade assim, cara, eu passava muitas vezes pelo túnel, desde que eles foram construídos, né? E eu via que as paredes eram originalmente amarelas. E assim, depois de um tempo, que foi um tempo curto, na época eu não sabia precisar quanto tempo, mas assim, hoje eu sei que depois de 3 meses, a parede fica preta. E aí quando eu desci, tinha um corrimão de 12 centímetros de diâmetro, com 2 dedos assim de poluição em cima. Um corrimão cilíndrico, você imagina, com 2 dedos de poluição em cima. Num túnel que os carros passam a 70 km por hora, ou seja, tem um vento tremendo. E aí eu vi aquela poluição e na hora que eu cheguei eu já entendi o que era, eu entendi que era poluição. E eu fiquei assustadíssimo na real, porque a poluição dentro do túnel ela só não sofre o efeito do tempo, né? Ela só não é lavada pela chuva. Mas não tem nenhuma diferença entre a poluição que os carros emitem, né, despejam dentro do túnel e despejam fora. Ou seja, a mesma poluição que está lá dentro, a gente está respirando lá de fora. E aí me ocorreu assim, aí depois passou 2 anos, eu fiquei com essa ideia na cabeça, eu vi que eu poderia fazer alguma coisa na parede, mas eu podia escrever o nome da minha mulher, o nome da minha mãe, eu podia fazer qualquer coisa desse tipo, mas eu falei, não, peraí. E aí passaram 2 anos até eu decidir que eu ia fazer o ossário, que eram crânios humanos, né, feitos através da limpeza da parede. Você mesmo disse que poderia ter desenhado qualquer coisa na parede. Por que você escolheu os crânios? Qual é o significado deles? Na verdade, enfim, como eu falei, demorou um tempo, mas eu comecei a pensar no túnel como uma caverna urbana, sabe? Assim, uma caverna construída exclusivamente para o trânsito de carros, né? Então, o túnel, na verdade, tem uma passarela de pedestres, mas é só em caso de acidente, né? Uma passarela que não é uma passarela de passagem realmente, é um espaço destinado especialmente para o veículo. E eu comecei a achar isso absurdo, entendeu? Eu comecei a pensar, pô, eles constroem um espaço na cidade em que o ser humano, né, com suas pernas, com a sua maneira natural de se locomover, não tem a possibilidade de entrar, né? Um lugar imundo e tal. E aí me ocorreu essa ideia de que o túnel era uma caverna urbana e que eu poderia fazer inscrições nele e que eu poderia transformar ele numa catacumba, entendeu? Num lugar, num depósito de ossos mesmo, num depósito, num cemitério, num ossuário, num ossário. E aí veio a ideia de fazer os crânios, que representam morte, mas enfim, para mim representam morte, não quer dizer que tenha que representar morte para todo mundo, né? Mas a ideia era exatamente essa, de transformar o túnel numa catacumba. A polícia até tentou impedir o teu trabalho, mas eles não tinham argumento porque você estava limpando. O que você acha? E depois a prefeitura ainda foi lá e limpou a parte do túnel que você tinha feito as caveiras. O que você acha da atitude do poder público? Enfim, é muito interessante essa relação do trabalho com o poder público e com o mecanismo que é a cidade. Porque quando eu comecei, uma das propostas e o conceito do trabalho estava exatamente girando em torno da ideia de crime. Ou seja, o crime é o descaso do poder público na manutenção e na limpeza do túnel, é um ponto. O crime é o crime do grafite, ou seja, é o crime de você pintar uma parede na cidade, né? Até que ponto esse crime existe? Na medida em que limpar não é crime. Então, eu estava deixando uma mensagem. E aí o poder público deu uma resposta que eu esperava dele, mas eu jurava para mim mesmo que o poder público, no caso, né, o município, a municipalidade, limparia o túnel como um todo, exatamente para mostrar o poder do Estado. E quando eles foram limpar, eles limparam só a área da intervenção. Então eu tinha feito 300 metros, eles lavaram 300 metros. E isso mostrava que era um crime de censura, porque na verdade eles não foram para tocados limpar tudo, eles foram para simplesmente remover a mensagem. E é interessante pensar nisso, que o crime do grafite ele não está necessariamente no fato de você aplicar tinta sobre uma superfície, né, o que seria depredar a superfície, mas na mensagem. O crime pode estar na mensagem, né? E como essa mensagem não era interessante para o poder público, eles limparam só a área da mensagem, né? Você quer despertar o que nas pessoas? Então, na verdade, eu acho que eu quero despertar as pessoas, né? Porque meu trabalho eu busco objetividade naquilo que eu faço. Mas isso não quer dizer que a minha mensagem, por isso que eu falei, né, o crânio para mim significa uma coisa, mas não quer dizer que para todo mundo tenha que significar a mesma coisa. Então,
você não tem controle total da leitura que as pessoas vão fazer da sua obra, né? E você também não tem controle se elas vão gostar ou não. Isso também é uma coisa curiosa, porque você faz no espaço coletivo, no espaço que é de todo mundo, e nem todo mundo gosta. Mas eu acho que eu procuro despertar as pessoas, ou seja, provocar. Esse é o meu objetivo, né? Que reflexões as pessoas vão fazer em cima daquilo que eu coloquei ali, aí está totalmente aberto. Cada um vai fazer a sua leitura de acordo com o seu repertório, né? É óbvio que eu tento controlar, é óbvio que eu tento ser objetivo na minha mensagem, mas eu acho que a princípio é provocar e despertar as pessoas para uma reflexão, entendeu? Tipo, para pensar, pô, isso não era assim, agora está assim. O que é isso, né? Essa pergunta, a interrogação é o que me interessa. Alexandre, você agora tem trabalhos que saíram da rua e entraram no museu, como a exposição metabiótica. Você acha que agora as pessoas te respeitam mais, que você, agora que você está no circuito formal de arte? Isso é uma contradição da arte de rua, né? Assim, eu faço trabalhos embaixo da ponte, eu vi gente comer pomba atropelada, e meu trabalho não só está nas galerias, como tem, enfim, o Man Style, que é um site americano, super requisitado e tal, diz que meu trabalho está entre os 10 itens de luxo no mundo, por causa do tempo de espera das fotos, né, do caso da metabiótica, que eu chego a esperar 2 meses e meio por uma foto. Isso eu acho uma contradição, entendeu? Tipo, muitas vezes um trabalho que é um pouco que o Sebastião Salgado também vive, tem umas críticas que falam disso, da valorização da miséria e tal. Eu acho que isso é uma contradição, entendeu? Eu não me afeto por isso, assim. Eu não busco respeito nas pessoas e nem busco respeito das pessoas porque eu fui pra cá ou fui pra lá, sabe assim? Eu acho que o respeito é igual pra todo mundo, então eu procuro ver minha vida desse jeito, assim. Se a pessoa me respeitar mais por isso, eu não sei, entendeu? E não dou a mínima, tipo, quero que me respeitem pelo que eu sou ou pelo que eu faço, pelo que eu digo, enfim. E é assim que eu respeito as pessoas, sabe? Não me importa, assim. Eu acho que isso é uma contradição. Nesse seu trabalho metabiótico, você tem vários grafites interativos, tal. Qual é a sua intenção com eles? Na verdade, metabiótica é um trabalho bem complexo, assim, porque ele tem, numa primeira etapa, ele tem a intervenção por si só, né? Então, um exemplo seria a imagem da mulher, que é um homem olhando para a mulher, e a imagem original da mulher foi pintada, agora não existe mais, mas foi pintada na Rua Augusta, que é a Rua da Prostituição aqui em São Paulo. Então, aquela imagem, no local, ela tem um significado, né? Ela tem o lance do sexo e do local que é da prostituição. Ali ela potencializa um significado que já é do lugar, né? É nesse sentido. Na fotografia, ela já tem uma outra discussão, que seria exatamente no casamento entre a pintura e a fotografia, discutir a linguagem fotográfica, entendeu? Então esse é um objetivo. Na verdade, esperando pela interação, você consegue um registro espontâneo que ao mesmo tempo nos dá dúvida em relação à veracidade da imagem. Então muita gente fala para mim, pô, parece Photoshop, por que você ficou 2 meses e meio esperando por uma imagem que parece Photoshop? Eu fico feliz da vida, porque eu digo o seguinte, se as minhas verdades parecem mentiras, por que as mentiras não podem parecer verdades? Entendeu? Então, a gente vê a publicidade, a mocinha segurando o produto, a mãozinha dela é de outra mulher. A carinha dela não é daquele jeito, porque eles tiraram toda a pinta, toda a espinha e toda a coisa, né? Tipo, você abre a revista de mulher pelada, nossa, que gostosa. Não é gostosa daquele jeito, entendeu? Porque aquela mulher não existe e nunca vai existir. Mesmo fazendo milhões de plásticas como as mulheres fazem hoje. Então, esse projeto ele discute um pouco essa ideia, entendeu? Da verdade na fotografia. A fotografia não é tão real quanto a gente pensa que é. E no meu caso ela é toda verdadeira, mas ela parece uma montagem. Nessa tal lei de cidade limpa, foram apagados vários grafites importantes da cidade. O que você acha dessa lei? Eu acho maravilhosa, cara. Acho maravilhosa porque, assim, é inegável que a publicidade é uma coisa horrível, né? Assim, a publicidade do jeito que ela ocupava a cidade era uma coisa horrível. Eu acho que alguém que começa, não estou defendendo político nenhum, pelo amor de Deus, mas alguém que começa batendo nos grandes, ganha o direito de bater nos pequenos. Então o grafiteiro é o pequeno, é aquele cara que é o vírusinho da sociedade. Agora a publicidade, ela está dentro do mecanismo, até da própria política, né? E ele começou por aí. Eu acho isso bacana. E além disso eu acho o seguinte, cara, o grafite ele é uma coisa... Eu não sou defensor da ilegalidade, da marginalidade, não é isso. Agora, o grafite ele tem que entrar na vida da cidade. Tem muita gente falando, São Paulo é uma galeria aberta, devia ser legalizado o grafite. É ridículo, entendeu? É ridículo porque você vai privilegiar artistas que têm uma trajetória mais longa, e aí artistas novos que queiram começar não vão ter dinheiro para tinta, não vão ter espaço, entende? Então a coisa democrática é essa. O poder público apaga e a gente faz de novo, entendeu? Então assim, ótimo que eles apaguem, porque tem um batalhão de gente para fazer novo, entendeu?
E a vida da cidade é essa, um apaga, o outro pinta. Tem uma imagem da metabiótica que trata disso, que é um pichando e simultaneamente um apagando. Porque é uma coisa infinita, né? Essa imagem eu costumo dizer que ela é só um instante num tempo, e a minha ideia é que o pichador ele continua pichando eternamente, e o pintor que vem apagando, ele continua apagando eternamente, aquilo nunca mais vai ter fim. E eu acho que isso é o que é bacana, entendeu? Se você disser, ah não, essa parede é dos Gêmeos, então ela tem que ficar aqui, ah, essa parede é do Ori, então ela tem que ficar aqui. Eu acho isso ridículo, eu não quero uma parede para mim, entendeu? Eu quero uma parede que sofra as interferências da vida da cidade, e não uma coisa estática, que fica ali como se fosse um museu na rua. Isso não existe. Para onde que você acha que o grafite caminha hoje? Existem novos conceitos? Tem vários novos caminhos, né? Tem gente fazendo grafite em braille, que é um adesivinho que eles colam no corrimão, que é um texto escrito em braille, sabe? Com aquele relevo do braille, e eles chamam de braille grafite, que é uma brincadeira, está escrito grafite em braille. É só isso, e é conceito puro. Você tem gente... Pô, você tem o JR colando fotos gigantes, fazendo intervenções que são fotos coladas em fachadas. Você tem... Sabe, assim, desinstituir o espaço oficial da arte, essa coisa que você me perguntou de... agora que você entrou pro mercado formal de arte, na verdade a ideia é desconstruir o mercado formal de arte, né? A arte ela não depende de mercado, e o grafite está meio que mostrando isso. Por mais que o mercado se interesse pelo grafite, eu acho que de fato é um novo movimento da história da arte. Acho que esse é um ponto, muita gente achava que a história da arte tinha acabado, mas não, esse é um ponto crucial na história da arte. Bom, aqui na equipe do Quarto Mundo nós também temos alguns artistas e hoje a Simone vai mostrar pra gente um desenho que ela fez. Simone? Agora volta a Simone ali no lugar dele. Só pode ficar aqui. E a Simone mesmo segura o desenho. Como você... Bom, eu fiz esse desenho porque desde que eu sou muito pequenininha, eu sempre tive uma paixão muito grande por moda. E apesar de eu querer fazer jornalismo, eu também tenho um hobby muito grande por desenho de moda e eu resolvi trazer esse desenho hoje. Pessoas manifestam-se. Boa! Como o Bruno faz. Uhul! Agora você chama. Beleza. Não tem poema? Você tem. Obrigada. Valeu, Simone, pelo seu desenho. E agora a gente queria convidar você, Orion, para compor a nossa estante. Você tem alguma lembrancinha aí pra gente? Tem, eu trouxe um monte de lembrancinha. Opa! Na verdade, uma para cada um seria ótimo. Eu trouxe uma para cada um, mas tem um caderno da metabiótica. Aí depois vocês brigam para ver quem que fica com o quê, tá? Ó, tem 2 catálogos também, da exposição que tá rolando em Curitiba agora. E aí tem o livro. Oh, legal, cara. Pronto, esse aqui eu vou autografar e deixo aí. A gente vai ter que sair na porrada pra decidir quem fica com o quê. Não, esse fica pro programa, pronto, eu decido pra vocês não brigarem tanto. O livro fica pro programa e vocês Não, acho que todo mundo, gente. dividem. É de todo mundo? Legal, E legal. eu trouxe um monte de cartão postal, porque aí não dá briga. Beleza. Valeu, Alexandre. Muito obrigado pelos presentes e pela sua presença aqui. Eu que agradeço, cara, foi um prazer. E galera aí de casa, adoramos a companhia de vocês. Visitem nosso blog quartomundtvusp.blogspot.com. É isso, até a próxima.